Brinquedos que foram banidos pra sempre. Uma empresa lançou dardos de jardim, que eram basicamente dardos gigantes de metal pra jogar num alvo no chão, só que no mesmo lugar onde ia ter gente correndo. Centenas de pessoas foram parar no hospital e houve casos fatais. Próximo, uma boneca chamada comedora de repolho. Tinha uma boca motorizada que comia de verdade. Você colocava lanchinhos de plástico e ela engolia. Mas acontece que essa boca não tinha botão de desligar e nem sensor, o que fez ela mastigar cabelo, roupa e até dedos sem parar, e acabou sendo retirada do mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um tiroteio começou em um bairro quando uma bala perdida entrou em uma casa e atingiu um bichinho do Baby Shark de uma menina de 3 anos. Por sorte, o boneco absorveu o impacto e salvou a vida da criança. Em 2017, durante uma enchente na China, a polícia precisava agir rápido. Como não tinha nenhum barco, eles foram até uma loja de brinquedos próxima e pegaram várias tartarugas infláveis. Eles jogaram elas e conseguiram salvar 13 pessoas que iam se afogar. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram, que depois começou a ser vendido no mercado. Essas são maneiras absurdas que pessoas escaparam da prisão. Primeiro, Richard Lee, o homem que se despachou pelo correio. Todos os dias, ele separava alguns pacotes até que conseguiu montar um gigante. Ele se embalou e usou um canudinho de papelão para respirar. O serviço de entrega levou ele para fora sem desconfiar de nada. Próximo, Steven Russell, o homem que fugiu usando canetinhas verdes. Depois de recolher várias canetinhas da prisão, ele pintou o vaso sanitário e até a própria comida. Ele então perdeu 20 quilos e fingiu estar com uma doença terminal. Os médicos transferiram ele para um asilo, de onde saiu andando tranquilamente. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 2. Nos Estados Unidos, um homem invadiu um restaurante fechado no meio da noite. Mas ao invés de roubar o dinheiro do caixa, ele foi pra cozinha, preparou um hambúrguer completo e lavou toda a louça. Depois foi embora sem levar nenhum centavo. Um homem roubou um carro em um posto de gasolina. Mas quando ele tava fugindo, percebeu que tinha um bebê dormindo no banco de trás. Ele foi até a delegacia, mas pra surpresa de todos, quando ele entregou a criança, deu uma bronca na mãe por deixar o bebê sozinho. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2013, um menino de 10 anos estava brincando de explorar o sótão velho na casa da sua avó. Enquanto ele andava, ele achou num canto escuro 3 caixas de madeira empoeiradas. Ele abriu a primeira e a segunda, que não tinham nada demais. Mas quando ele abriu a terceira, levou um susto. Dentro dela tinha uma múmia humana de verdade. Ele foi correndo contar pra sua avó, que explicou a situação. Acontece que o avô dele tinha viajado pro Egito nos anos 50 e trouxe essa lembrancinha sem contar pra ninguém até o menino descobrir. Brinquedos que salvaram vidas, parte 3. Em 2020, uma menina de 4 anos estava usando uma boia de unicórnio na praia quando ela foi arrastada pra alto mar sem que os pais percebessem. Como o brinquedo tinha cores bem chamativas, um barco conseguiu avistá-la à distância e resgatou ela. Nos Estados Unidos, um policial estava revistando uma casa por conta de uma denúncia de barulho. O filho do morador que estava brincando atirou um dardo de Nerf que grudou em um painel na parede. Quando o policial tirou o dardo, percebeu que o painel tinha um fundo falso. E quando ele abriu, viu que o homem escondia armas ilegais. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 3. No século 20, um garoto de 16 anos estava trabalhando no restaurante do seu pai. E um dia, ele deixou um hambúrguer no fogo por tempo demais e ele acabou queimando. Pra tentar disfarçar, ele colocou um pedaço de queijo por cima e assim nasceu o primeiro cheeseburger. Próximo, cookie de chocolate. Uma mulher estava fazendo cookies pro seu filho quando ficou sem chocolate em pó. Ela improvisou e jogou pedaços de chocolate na massa, achando que eles iam derreter. Mas no fim deu errado e eles ficaram perfeitos. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 3. Na Tailândia, um homem invadiu uma casa pra roubar o cofre no quarto do dono. Mas como ele tava muito cansado, ele resolveu ligar o ar-condicionado e deitar na cama pra descansar. Ele acabou pegando no sono e só acordou depois com o dono cutucando ele. Um homem invadiu um restaurante durante o dia, mas quando ele encontrou a dona do lugar, ela começou a chorar e dizer que o negócio estava indo à falência. Ele guardou a arma, bebeu um café com ela e deixou $20 antes de ir embora. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma menina de 9 anos chamada Molly pediu de Natal uma roupa de mergulho porque ela queria procurar conchas no mar. Enquanto ela entrava na água, viu algo preto e pontudo enterrado na areia. Ela mergulhou os braços e puxou um objeto gigante. Os pais dela ficaram assustados porque tinha um formato que parecia ter sido esculpido. Quando levaram para um laboratório para confirmar o que era, os especialistas analisaram e afirmaram que era um dente de megalodonte. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 4. No século 20, no México, algumas clientes chegaram no restaurante depois da cozinha já ter fechado. Mas além disso, eles já não tinham praticamente nenhum ingrediente
suficiente pra cozinhar. Então o chefe improvisou com o que tinha, fritando pedaços de tortilha. E assim nasceram os nachos. Próximo, nos Estados Unidos, uma fábrica de ração animal usava uma máquina pra moer milho. Pra limpar a máquina, os funcionários jogavam um pouco de água e percebiam que saía um tufo parecendo uma espuminha. Ao invés de jogar fora, alguém teve a ideia de assá-los e temperar com queijo. E isso virou o Cheetos. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 5. Na Espanha, durante uma guerra, um homem viu que os soldados mergulhavam pedaços de chocolate no açúcar derretido. Isso formava uma casca dura que impedia que o chocolate derretesse. Ele então adaptou a ideia para criar um chocolate que poderia ir no bolso sem derreter. E assim nasceu o M&M. Próximo, na Alemanha, durante uma crise, uma fábrica da Coca-Cola ficou sem ingredientes para fazer o refrigerante. Para eles não fecharem a fábrica, eles decidiram usar o que sobrou com alguns ingredientes extras. E eles chamaram essa mistura de Fanta. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguissem. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Essa escola tinha uma tradição na 8ª série. Na última semana de aula, existia o dia das bexigas d'água, que começou com alguns alunos jogando bexigas, mas uma turma em específico passou muito dos limites. Eles planejaram por semanas e fizeram até um mapa do pátio. As crianças estavam usando óculos de proteção e capas de chuva como se fossem pra guerra. E a parte mais doida é que não eram só bexigas de água comuns. Tinha gente congelando as bexigas na noite anterior. Quando o almoço acabou, já era o caos total. Os professores tentaram parar, mas também levaram bexigada. E no fim o evento acabou sendo proibido. Um bilionário enterrou sua Ferrari pra poder usar ela no céu, mas era tudo parte de um plano genial. Em 2013, um dos homens mais ricos do Brasil anunciou que faria um funeral pra sua Ferrari pra garantir uma viagem confortável pra vida após a morte. A indignação foi imediata, com pessoas condenando o gesto. No dia do funeral do carro, a mídia se reuniu pra cobrir o evento, mas pouco antes do enterro ele cancelou tudo. Acontece que ele havia recebido um transplante de órgãos há pouco tempo e se questionou: por que as pessoas me condenam por enterrar um carro, mas não se importam em enterrar órgãos que poderiam salvar vidas? Toda a encenação era uma campanha pra chamar atenção pra doação de órgãos. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca pra atacar o marido e ele, pra se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Essa foi a ideia mais burra que um país já teve. No século 17, a Inglaterra criou o imposto das janelas. A lógica era simples. Como gente rica tem casas grandes com muitas janelas e gente pobre tem casas pequenas, se eles taxassem as janelas, isso só iria atingir os ricos. O problema é que naquela época, existia muita gente pobre que morava em prédios grandes. Para não pagar o imposto, os donos mandaram tampar elas com tijolos, fazendo as pessoas viverem no escuro e sem ventilação. Coincidências mais absurdas do mundo. Um homem chamado Joseph estava andando na rua quando um bebê caiu do quarto andar direto na cabeça dele. Os dois sobreviveram e ficaram bem. O problema é que exatamente um ano depois, o mesmo bebê caiu em cima dele de novo naquela mesma rua. Um australiano fez uma raspadinha na loteria e ganhou um carro. Uma equipe de TV foi filmar ele encenando o momento da vitória pra passar no jornal. Pra gravação ficar realista, ele pegou outra raspadinha que tinha em casa e quando raspou na frente das câmeras, ele ganhou outro carro. Essas são as coisas mais absurdas que já foram presas. Há 100 anos atrás, no Brasil, um homem trabalhava em uma igreja batendo o sino. Até que um dia ele bateu tão forte que o sino saiu e esmagou ele. Por incrível que pareça, o sino foi julgado e condenado a ser derretido e reforjado como um novo sino. Próximo, no século XVIII, na França, um homem começou a ser procurado por roubar comida das lojas e usar um burro pra fugir. Quando a polícia finalmente capturou ele, percebeu que era o mesmo burro que as pessoas descreviam. Dessa forma, o homem acabou sendo preso e o burro também. Coisas mais nojentas que atores tiveram que fazer em um papel. Em Harry Potter, durante a cena do banquete, a produção precisou encher mais de 150 pratos
pratos com comida. O problema é que eram tantos pratos que não dava tempo deles substituírem ao longo dos dias, o que fez eles apodrecerem e ficarem com cheiro terrível. Em Titanic, a atriz Kate queria que o filme fosse perfeito, então ela fez as pausas para ir no banheiro dentro dos tanques de água do próprio set. Ela fez isso porque não queria atrasar todo mundo fazendo pausas, coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar, e depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido, e depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez, e na verdade ele acabou criando uma cola que não grudava nada, e alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para a imortalidade, mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu, e assim eles criaram a pólvora. Piores maneiras que alunos colaram nas provas. Uma menina de 17 anos estava na faculdade de medicina e pediu para sua mãe, que era médica, fazer a prova no lugar dela. Ela se vestiu com roupas de adolescente e muita maquiagem para parecer mais jovem. A mulher até conseguiu entrar na sala, mas um dos fiscais percebeu e chamou a polícia. Um aluno foi no banheiro da escola um dia antes da prova e escondeu vários resumos dentro do forro do teto. Durante a prova, ele pediu para ir ao banheiro 3 vezes em 1 hora. O fiscal achou que o aluno estava passando mal e decidiu ir atrás dele. Mas quando ele entrou no banheiro, viu o aluno em cima do vaso com a cabeça enfiada no teto. Pessoas que comeram coisas bizarras por acidente. Nos Estados Unidos, um homem chamado Clarence estava comendo sorvete quando de repente viu algo estranho no pote. Ele pensou que fosse algum tipo de noz, mas quando mastigou, percebeu que era um dedo humano. Esse dedo pertencia a um rapaz chamado Brandon, que acidentalmente colocou a mão na máquina de sorvete. Nas Filipinas, uma mulher pediu frango frito. Ela tentou cortar o frango com toda a sua força, mas não conseguiu. Então ela começou a raspar com a faca e percebeu que não era frango, mas sim uma toalha. Essas são maneiras que as lojas te enganam sem você saber. No cinema, a pipoca pequena custa R$15 e a grande custa 17, mas não passa de um truque para enganar seu cérebro. A pequena, na verdade, deveria custar uns R$3, então eles sobem o preço dela de propósito para você pensar, é só R$2 de diferença, então a outra vale muito mais a pena. No mercado, você vê uma bandeja de fruta já descascada e cortada. Parece prático, mas não compra. Geralmente eles pegam as frutas que estão quase estragando ou machucadas por fora, cortam a parte ruim e vendem o resto pelo triplo do preço. Esses são os criminosos mais burros do mundo. Nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos roubou uma bolsa e as chaves do carro de uma mulher. Mas quando ele tentou escapar, ele percebeu que o carro tinha marcha manual, que ele não sabia dirigir. E enquanto ele tentava fugir, a polícia capturou ele. Na França, 2 homens decidiram pintar o rosto com um marcador permanente, fazendo o formato de uma máscara para roubar uma loja. Por incrível que pareça, eles conseguiram o dinheiro. Mas enquanto eles fugiam, eles não conseguiram tirar o marcador do rosto. E a polícia identificou eles. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. 2 amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito. Colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro estava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro para sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conheceu alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. 2 lenhadores apostaram quem cortaria mais árvores em um dia. O primeiro era grande e forte. Ele começou a bater o machado usando toda a sua força, sem parar para descansar nenhum minuto. O segundo era menor e mais velho, e a cada hora de trabalho, ele parava por 10 minutos e sentava. O outro lenhador olhava aquilo e ria, pensando que a vitória estava garantida. No fim do dia, para surpresa de todos, o segundo lenhador cortou o dobro de madeira. O grandão estava confuso e se perguntou como isso era possível se ele parava toda hora. E o segundo respondeu: eu não estava apenas descansando, eu parava para afiar o meu machado. Esse cara começou a receber pizzas todos os dias em casa, mas ele nunca tinha pedido nenhuma. No começo, ele achou que era só um erro de entrega, mas depois de 3 dias, ele recebeu quase 10 pizzas e começou a ficar aterrorizado. Ele ligou pra pizzaria, mas eles diziam que o pedido tinha sido pago online. Ele então parou de dormir e começou até a achar que estava sendo vigiado. Depois de uma semana, o dono da pizzaria apareceu na porta e explicou a situação. Acontece que o endereço daquele homem tinha sido usado para testar o sistema de entrega, enviando várias pizzas para ele por engano.
engano. Ele foi pra cozinha dos fundos com uma única missão. Colocou 2 potes de plástico cheios de alface no chão e enfiou os 2 pés dentro. Depois deu o celular pro seu amigo e pediu pra ele tirar uma foto. Ele postou exatamente essa foto com a legenda: "Essa é a alface que você come no Burger King." Mas o que ele não sabia é que a foto que ele tinha postado tinha o local exato em que ela foi tirada nos metadados do arquivo. Os chefes encontraram o restaurante em minutos e o funcionário foi demitido. Esse garoto virou uma lenda na escola inteira. Nos Estados Unidos, um menino de 16 anos estava cansado de pagar caro pra cortar o cabelo. Então ele decidiu aprender vendo vídeos na internet e começou a cortar o próprio cabelo em casa. Mas quando ele chegou na escola, os amigos viram que ele tinha talento de verdade e começaram a pedir cortes de cabelo. Foi quando o menino teve uma grande ideia. Um dia, durante o horário livre, ele resolveu abrir uma barbearia secreta no banheiro da escola. Em poucos minutos, já tinha uma fila de alunos esperando pra cortar o cabelo. A confusão acabou chamando a atenção dos professores e o aluno foi suspenso por um dia. Um homem estacionou seu carro e foi trabalhar normalmente. Mas quando ele voltou, o carro tinha sumido. Ele achou que tinha sido roubado, então foi até a delegacia, registrou um boletim e nada. O carro nunca apareceu. Até que 20 anos depois, a polícia recebeu uma ligação de uma equipe de construção. Eles estavam prestes a demolir um estacionamento e disseram que haviam encontrado um carro velho parado em uma das vagas. Quando eles chegaram, viram que era o carro desaparecido há 20 anos. O time vermelho era muito melhor e todos sabiam que o azul ia perder o jogo. Mas 2 alunos decidiram que iam garantir a vitória de um jeito diferente. Eles fizeram camisetas e identidades falsas e então mapearam exatamente onde cada torcedor rival ia sentar. No dia do jogo, os infiltrados distribuíram 2.000 cartazes. Eles disseram que quando todos levantassem os papéis, formaria a frase "Vai Vermelho". Quando eles deram o sinal, milhares de torcedores levantaram os cartazes pras câmeras. Mas a frase real que formou foi "Somos lixo". Eles ganharam o jogo por 35-3, mas há quem diga que o azul que ganhou. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano. Mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série estava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e ele aparecia para limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Esses caras assaltaram o McDonald's errado. Em 2016, 2 caras da França entraram em um McDonald's armados e dispararam pro teto gritando pra todo mundo se jogar no chão. Eles exigiram que o caixa entregasse o dinheiro ou então eles iam começar a atirar nas pessoas. Depois de pegar o dinheiro, eles fugiram do local. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam com os minutos contados. Acontece que dentro daquele McDonald's tinham 3 membros da Força Especial Francesa fazendo uma pausa pro almoço. Embora eles tenham ficado em silêncio enquanto os assaltantes estavam dentro do restaurante, assim que eles saíram, eles começaram a persegui-los e rapidamente pegaram os caras. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm 2 opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos. Um homem já tinha se formado no ensino médio há 7 anos e um dia recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele ficou um pouco confuso, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos atrás, ela tinha calculado errado sua nota final e que na verdade ele tinha reprovado. Ela chegou a dizer também que iam tirar o diploma dele. O pior de tudo é que esse rapaz já tinha terminado a faculdade e já estava até trabalhando. O rapaz processou a escola e tiveram que pagar ele pelos transtornos. Uma fábrica recebia ordens do governo para produzir pregos. A meta era medida por peso. Eles precisavam entregar 1 tonelada de pregos por dia. Os operários, para bater a meta rápido e ir para casa, começaram a fabricar pregos gigantes que não serviam para nada, mas pesavam muito. O governo percebeu o erro e mudou a regra. Agora a meta era por quantidade e eles tinham que entregar 10.000 pregos por dia. Os operários então começaram a fazer milhares de pregos minúsculos, parecido com agulhas. E quando foram questionados, disseram que estavam só cumprindo a meta.
Ele disse ao garçom que a comida não estava bem feita e a mandou de volta para a cozinha. Depois, pediu um refrigerante para a viagem e tomou alguns goles enquanto dirigia para casa. Mas ele percebeu um gosto estranho e quando ele abriu a tampa, viu um grosso bolo de saliva boiando dentro. Então ele voltou direto pro restaurante confrontando o garçom, que negou tudo. Porém, a polícia testou a bebida e o DNA da saliva deu correspondência com o garçom. O garçom foi multado e o casal o processou por trauma emocional. Essas são duas coisas que as lojas fazem que deveriam ser proibidas. Em lojas de roupa, uma camiseta no manequim da vitrine parece que vai te deixar irresistível, mas você entra pra provar e a mesma peça fica parecendo um saco de batata. O segredo é olhar as costas do manequim. Os vendedores usam grampos e elásticos escondidos pra esticar o tecido e deixar a peça parecendo mais bonita do que é. No mercado, não pegue a primeira coisa que você vê na altura dos seus olhos. As marcas pagam mais caro pro mercado colocar os produtos na altura da visão. Prefira as prateleiras perto do chão. Os produtos geralmente têm qualidade igual e são metade do preço. Objetos comuns que foram banidos em prisões. Fio dental. Foi proibido depois que um prisioneiro conseguiu serrar as grades da sua cela. Ele saiu da cela, bateu no prisioneiro vizinho e voltou. Outros prisioneiros fizeram uma corda com fio dental, desceram pela janela e pegaram um táxi pra escapar. Balas e pirulitos. Parecem inofensivos, mas eram derretidos e transformados em armas pontiagudas e perigosas. Próximo, chiclete. Já foi usado pra fazer cópias de chave e colocados nas fechaduras pra impedir que os guardas tranquem as celas. Essas são as 3 coisas mais valiosas dentro das prisões. Primeiro, miojo instantâneo. Em muitas prisões, o miojo virou a moeda oficial, valendo mais que dinheiro. Isso porque a comida da cantina é tão ruim que os presos usam o macarrão pra negociar. Próximo, elástico de roupa. Como os elásticos comuns são proibidos, os elásticos da calça ou da roupa íntima só podem ser obtidos de outra pessoa e são muito valiosos pra organização. Selos postais. Como o dinheiro é proibido, mesmo quem tem algumas notas não consegue usar. Ao invés disso, os presos usam os selos como dinheiro pra comprar tatuagens e até fazer apostas. Os piores castigos da escola. Uma professora na Flórida obrigava seus alunos a usar um cone pra cães quando chegavam atrasados. Ela achou que isso serviria como uma lição, mas os estudantes se sentiam envergonhados e iam pra casa chorando. Na China, uma professora fazia com que os alunos que se comportavam mal se ajoelhassem sobre ervilhas congeladas. Mas quando um estudante publicou essa foto, a professora foi expulsa imediatamente. Em 2011, nos Estados Unidos, um professor chamou a polícia pra prender o seu aluno, simplesmente porque ele tinha arrotado dentro da sala. Essa cidade tinha um grande problema. Existiam muitas cobras venenosas invadindo as casas. O governador teve uma ideia genial. Ele disse que ia pagar uma quantia em dinheiro pra cada cobra que a população entregasse. No começo foi um sucesso e as cobras diminuíram, mas elas começaram a ficar tão difíceis de encontrar que algumas pessoas desistiram de caçar e decidiram começar a criar cobras. Alguns fizeram verdadeiras fazendas só pra vender pro governo. Quando eles descobriram, cancelaram o pagamento, mas os criadores ficaram com tanta raiva que soltaram as cobras na rua. Essas pessoas ficaram presas em uma loja e decidiram fazer a melhor noite de todas. Nos Estados Unidos, uma nevasca interditou todas as ruas e deixou os carros atolados, deixando 6 clientes e 21 funcionários presos. A polícia recomendou que ninguém tentasse ir pra casa, e foi aí que eles tiveram uma grande ideia. Os funcionários foram até a seção de comida e começaram a preparar um jantar com os próprios itens da loja. Eles arrumaram as camas que estavam à venda pra dormir e até ligaram uma TV com jogo de futebol. Na manhã seguinte, as estradas abriram e todo mundo foi embora. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto para se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor ir embora. Então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: "Essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida." Essas são pegadinhas que deram ruim pra caramba. Em 2001, um DJ na Inglaterra achou que seria uma boa ideia pregar uma peça nos fãs. Ele disse no show que viu um navio parecido com o Titanic em um lugar com penhasco alto. Então muitos foram até lá pra ver o navio. Mas tanta gente se reuniu que parte do penhasco caiu. Felizmente ninguém se feriu, mas o DJ teve sérios problemas. Em 2003, nos Estados Unidos, um funcionário quis pregar uma peça no seu chefe, dizendo que a loja onde ele trabalhava estava sendo roubada. Antes que ele pudesse revelar que era só uma brincadeira, o chefe ligou pra polícia. Quando os policiais chegaram, viram que era uma pegadinha e o funcionário acabou sendo preso. Um garoto de 9 anos chamado James estava com muito calor depois de dar uma volta de bicicleta e decidiu dar um mergulho em uma parte restrita de um lago. Enquanto ele nadava, notou que algo encostou na sua perna. Era um crocodilo de quase 3 metros. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi dar socos com o máximo de força possível e tentar abrir a mandíbula do animal com as próprias mãos. E ele conseguiu. No hospital, encontraram
encontraram um dente do animal em uma das feridas, que o menino usou pra fazer um colar. Pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar pra ver se tava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa tava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem tava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou pra investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia, que tomou conta da situação. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha, e quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. O prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela, mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu. O Pizza Hut tentou ser mais esperto que os chineses, mas acabou se dando mal. Quando o Pizza Hut chegou na China, ele não queria ser só mais um fast food gorduroso. Então eles tiveram a ideia de fingir ser um restaurante saudável, colocando um buffet de frutas e saladas. Mas para funcionar, eles colocaram uma regra: cada cliente só podia encher um prato com comida. Eles acharam que isso ia manter os custos baixos, enquanto eles iam parecer um restaurante saudável. Mas em pouco tempo, os clientes inventaram um conceito de empilhar salada, criando estruturas extremamente elaboradas para colocar o máximo possível em um prato. No fim, eles perderam tanto dinheiro que removeram a ideia. Você já reparou que o batom tem um formato muito parecido com uma bala? E na verdade tem um motivo genial por trás disso. No século XX, durante uma guerra, uma empresa usava máquinas gigantes para produzir balas. Mas quando a guerra terminou, eles pararam de produzir e não sabiam mais o que fazer com todas essas máquinas. Foi quando um engenheiro teve uma grande ideia. Até então, o batom era vendido em papéis e fazia a maior sujeira. Mas ele percebeu que o mesmo molde era perfeito para fazer tubos metálicos para maquiagem. 2 trabalhadores precisavam de ferramentas de trabalho. O primeiro comprou uma picareta incrível, gastou toda a sua economia e escolheu uma que custava R$500. O segundo deu risada. Ele também tinha o dinheiro, mas como era para trabalhar, decidiu comprar uma que custava só 50. Depois de um mês, enquanto ele trabalhava, a ferramenta simplesmente quebrou. Ele então voltou na loja e comprou mais uma de 50. O problema é que isso continuou acontecendo várias vezes. Depois de 10 anos, o segundo já tinha gastado R$1.000 só comprando picaretas novas, enquanto o primeiro gastou metade disso. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha, sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Essas são as profissões mais bizarras que existem. Primeiro, chorador profissional. Na China, essas pessoas são contratadas para comparecer a funerais e começar a chorar sem parar, dando a impressão de que a pessoa que morreu era muito amada e popular. No Japão, existem os amigos de aluguel. Eles são contratados para te acompanhar em um jantar, no shopping ou para segurar seus pertences enquanto você vai no banheiro. Próximo, testador de toboágua. Esse é responsável por testar a segurança dos tobogãs antes de serem abertos. Eles também testam a velocidade e dão uma nota pro tanto que o escorregador é divertido. Essas são propagandas que deram ruim pra caramba. Primeiro, Missão Impossível. Pra promover o filme, o estúdio colocou caixinhas de som vermelhas dentro de máquinas de jornal na rua. Quando a portinha abria, tocava a música tema. O problema é que os dispositivos pareciam bombas com fios soltos. O esquadrão antibombas foi acionado e teve até que explodir uma das máquinas. Nos anos 80, a pizzaria Domino's criou uma propaganda: entrega em 30 minutos ou é de graça. O problema é que caso a pizza atrasasse, os funcionários iam ter o valor descontado do próprio salário, fazendo os entregadores dirigirem que nem loucos, causando acidentes. Tipos de professores na escola classificados no ranking. Professor gente boa, rank S. Esse professor não tá nem aí pro que você faz na aula e deixa os alunos fazerem o que quiserem. É do tipo que deixa você jogar Roblox no computador quando termina a tarefa do dia. Professor que odeia o próprio emprego, rank F. Esse professor odeia o trabalho e desconta tudo nos alunos. A explicação é a mais tosca possível e ele enfia um monte de lição na sua cara só pra te manter ocupado. Professor substituto, rank A ou rank D. Substitutos 90%
90% das vezes são super de boa, porque estão ali só por um dia pra ganhar um dinheiro rápido. Mas às vezes cai um substituto que odeia a vida e também é super rígido. Essas são as trapaças mais vergonhosas dos esportes, parte 2. Primeiro, Luiz Resto. Durante uma luta de boxe, Luiz começou a lutar com seu oponente e ganhou a luta com apenas alguns socos. Mas o rosto do adversário ficou bem mais machucado que o normal. Quando foram no vestiário, descobriram o motivo. O treinador tinha tirado o enchimento das luvas e colocado gesso no lugar, deixando os golpes bem mais fortes. Durante uma maratona, um atleta terminou em terceiro lugar e ganhou bronze. Mas algumas pessoas repararam que ele não parecia nada cansado. Acontece que esse atleta tinha um irmão gêmeo idêntico, que trocou de lugar com ele dentro de um banheiro químico no meio da corrida.